Civilizações mais importantes, mais influentes e mais poderosas. Ah, cara, que bonitinho. O laranjão que sofreu um atentado, ficou sem a orelha da extrema direita. E o nosso Shinzo Abe, que Deus o tenha, né? Que também foi atingido da mesma forma em um atentado no comício, mas infelizmente não teve a mesma sorte, acabou falecendo. Só sabe qual é a diferença entre os dois? É que um morreu, é que um tá no céu, né? Civilizações mais importantes, mais influentes e mais poderosas do mundo. Com quase 126 Os japoneses gostavam desse Abe, gostavam, pô. Ele era um cara bom. milhões de habitantes, a economia japonesa é a terceira maior do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Ainda é a terceira? Eu acho que a Alemanha tinha passado. Não sei. Da mesma forma, o Japão ocupa o terceiro lugar entre todos os países do mundo em quantidade de riqueza. Além disso, o Japão possui um dos exércitos mais poderosos do mundo e é um dos líderes nos setores automobilísticos. A Alemanha passou, né? O Japão tá em quarto. Fala dela! A Sakura é conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Automotivo, robótico, O povo não come economia, né? os mais poderosos do mundo Verdade. e é um dos líderes nos setores automotivo, robótico e eletrônico. A cultura do país é Fofo. amplamente conhecida e respeitada em todo o mundo, e eu tenho certeza que você conhece o país que eu tô falando aqui. Mas o país tem um problema massivo e persistente que tem colocado a sua existência em risco. Não fazem coito. E esse problema é muito simples. O Japão está sumindo, mas não em termos de terra ou território, mas em termos de população, que a princípio parece um pouco estranho. Afinal, o Japão é um dos países mais densamente povoados e urbanizados. Sim, mano. Imagina se enchesse esse país de boneco, de criança na rua. Que ia ser? Já parece um monte de formiga? Do planeta. Para você ter uma ideia, mais de 90% da população vive em cidades. E Tóquio, com a população de mais de 38 milhões de pessoas, é uma das maiores metrópoles do mundo. Mais pessoas vivem na região de Tóquio do que em todo o Canadá. E tudo isso em uma área que é apenas uma pequena fração do tamanho da Inglaterra. Hum. Mas a população do Mano, Japão, eu vi um embora seja vídeo. Ai, muito meu Deus, ai, meu Deus. Eu vi um vídeo no TikTok ontem de um cara saindo na rua perguntando é, quais países faziam fronteira terrestre com o Japão. E ninguém sabia responder. Ninguém teve a capacidade de pensar: o Japão é uma ilha. Ninguém, mano. Como é possível isso? Eu fiquei tipo, caralho, não é possível. Até eu sei disso. E os caras, tipo, falavam, tipo, não sei, dois, três. muito grande, esteja muito bem E o território da Coreia. Não, mas não faz fronteira, pô. concentrada, também é a Desgraçado. população mais velha do mundo. Hoje, o Japão está experimentando o que é chamado de sociedade super envelhecida em todo o país. Mais de um em cada 4 japoneses O Pará não é uma ilha, ele faz, pô. Faz fronteira ali com o Maranhão, o Amazonas. têm mais de 65 anos, o que é aproximadamente 36 milhões de pessoas, e está próximo da população total da Grande Tóquio ou até mesmo do Canadá, que é um país inteiro. Essa é a maior porcentagem de idosos de qualquer país no mundo e é maior do que a maioria dos outros lugares. Para você enxergar isso mais na prática, aqui está uma lista de outros países por população idosa e a do Japão está acima de todos eles. Mas não é por pouco, é por mais de 25%. Muito Ou seja, velho. a população realmente é muito envelhecida. Para ser um pouco justo aqui com o Japão, grande parte desse envelhecimento se deve ao fato de que as taxas de expectativa de vida no país Muito são muito alta, né? maiores do que em qualquer outro lugar do mundo. Hoje, a expectativa de vida média de um japonês é de incríveis 85 anos, Mano, que é maior do que em imagina qualquer isso. outro país, Quanto será no Brasil? Não sei. e é maior do que qualquer um daqueles países que eu mostrei na lista de antes. As pessoas no Japão simplesmente vivem mais tempo do que em qualquer outro lugar do mundo. 75? 76?
Olha, eu não preciso. Ah, então eu não quero ficar velha assim até os 80 e tantos anos, não, mano. Quer dizer, sei lá, né? Quando Deus quiser me levar, ele pode me levar, mas. É, eu vou ficar aqui, né? Se ele quiser que eu fique até 100 anos, eu vou ter que ficar, né? Fazer o quê? Mas eu não gostaria de ficar velhinha gaga e que eu não conseguisse nem limpar o meu bumbum, tá ligado? Tipo, a partir do momento que eu não conseguir limpar mais meu bumbum, inclusive, ele pode me levar. Mas tipo assim, 80 anos já é muito tempo, eu acho. Não sei, mano. Eu acho que eu já tô cansada com 29. É duro. Tem Vai diversos ficar fazendo live sem Nil. E vocês ainda vão estar aqui comigo? Eu vou estar bem, muito velha. Tem uma velha pífia aqui na rua que tem. E com 80. Mano, velha pífia, que isso? E com 80 tem Parkinson, diabetes e câncer de pele. Puta que pariu, eu não quero isso, não. Cara, então, velho, imagina isso. Aí a pessoa sofre muito e arranja gente desgraçada pra bater. É foda. E aí, velho é chato. Também a gente fica chato, a gente fica ranzinza, a gente fica respondão, né? É duro. Se Deus quiser, eu não te vejo nem ano que vem. Que isso, Carielle? Esperava isso de todo mundo, menos de você. motivos. Pessoas estão vivendo tempo demais no país, muitos velhos aposentados e cada vez menos jovens trabalhando. Os japoneses não querem mais ter filhos, não querem ter uma família, e o país ainda resiste aos estrangeiros porque tem medo deles destruírem a sua cultura. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje e tentar entender o porquê de tudo isso e quais são os futuros possíveis aí para o Japão. Meu nome é Simon e seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. Eu Aqui poderia eu te citar alguns mostro. fatores aqui do Saia porquê do Japão imediatamente. Então, eu ia falar que é, a saúde aqui no Japão, ela não é tão barata. E pensão, tipo, pra velho, tipo, INSS que tem no Brasil, tipo, não é muito bom, mano. Imagina se fosse, o quanto de velho que tinha nesse lugar. que as pessoas vivem tantos anos no Japão, como décadas de paz e prosperidade após a Segunda Guerra Mundial. Sim, aquele Japão maravilhoso dos anos 70, 80 ou até 90, algumas das tecnologias médicas mais avançadas do mundo e uma nutrição e alimentação muito saudável se comparada a países ocidentais. Tudo isso levou a uma situação muito única, onde existem mais de 2 milhões de pessoas no Japão com mais de 90 anos e mais de E a 80 mil taxa de juros aí também é muito baixa. É inexistente, praticamente. Sakura com 50 anos, os pauses vai durar 1 hora. Tomara, né? Pra judiar muito de vocês. pessoas com mais de 100 anos de idade. O que é uma coisa bastante incrível, porque os japoneses representam menos de 2% da população do mundo inteiro, mas desses humanos aí que ainda estão vivos, como nós, que têm mais de 100 anos, quase 20% deles são japoneses. Vidas tão longas assim em um país não são necessariamente o problema. E na verdade, ter muitos velhos no Japão deveria ser um grande sinal de tremendo sucesso, porque isso mostra que o país é saudável, pacífico e Oi, próspero o Drimax, suficiente para permitir que obrigada! tantas pessoas vivam por tanto tempo. Mas quando isso é Arigato! combinado com outro problema no Japão, tantas pessoas idosas assim no país, começa a ser algo bastante problemático. E esse outro problema é uma taxa de Ai, gente, japonês bebê é tão bonito. Quando cresce, fica tão feio. Nossa senhora, mano. nascimentos muito, mas muito baixa. As pessoas simplesmente não estão tendo mais filhos no Japão. Como todos os outros países industrializados que fizeram aí a Toda transição vez que eu vejo um bebezinho japonês, eu sempre penso nisso. Tipo, cara, como que cresce e fica tão bizarro assim? de uma sociedade que vivia de Bom dia, Dark. Isso não é xenofobia, não, tá? Eu tô constatando um fato. agricultura para agora E também, se for xenofobia, eu não me importo, né? viver de tecnologia, a taxa de natalidade no Japão explodiu durante esse processo e atingiu um pico na década de 1920. Para você entender melhor, nessa época aí dos anos 20, em média cada japonesa tinha 5 filhos, o que aumentava muito a população do Japão. Em 1945, após a triste Segunda Guerra Mundial, o Japão havia acabado de encerrar mais de 8 anos de guerra contínua contra praticamente todo o resto do mundo. Isso resultou em cerca de 3 milhões de japoneses a menos, o que representava 4% da população antes da guerra.
Naquela época, as mulheres japonesas ainda tinham em média 4 filhos, enquanto a expectativa de vida para qualquer pessoa nascida no Japão era de apenas 52 anos, muito menor do que os 85 de hoje. Muito E menor. então, depois de passar-se os anos 50, essa média de 4 filhos, que antes Precisamos repovoar o Japão. É. era 5, simplesmente começou a despencar. Na década de 70, Mas assim, gente, eu acho engraçado esse negócio da natalidade. Engraçado não é. É modo de falar. Porque eu acho que quando eles decidem não ter filho, é, tipo, brutal. Aí quando decide ter, é mais brutal ainda. Porque, tipo, quando a gente vê um casal com filho, geralmente é uma escadinha de 4 filhos logo de uma porrada, sabe? Tipo, tudo uma escadinha, assim. Então, tipo, tem famílias que são lotadas de criança, velho. 60, apenas 10 anos depois, as mulheres japonesas tinham em média apenas 2 filhos. E em todos os anos após a década de Eu acho bonitinho casa cheia também. 70, a média foi de menos de 2 filhos. O que É significa que os 880. nascimentos no Japão estão abaixo do necessário para manter a população viva há mais de 500 anos. Em 2005, a taxa de fertilidade japonesa atingiu um mínimo histórico, quando ela caiu para uma média de apenas 1,26 filhos por mulher. E desde então ela mal se recuperou. Ainda hoje, essa média é apenas um pouco acima de 1,4. Tudo isso junto significa que a população japonesa atingiu o maior número de todos os tempos em 2008, com cerca de 128 milhões de pessoas, e de lá pra cá a população só vem diminuindo a cada ano. Hoje, a população do Japão é cerca de 2,4 milhões de pessoas a menos do que 2008 e está piorando rapidamente. Jesus. Se a situação e as tendências continuarem da mesma forma que estão hoje, então a população do Japão será de apenas 87 milhões de pessoas no ano de 2060. Ou seja, na prática, Nossa, esse aí não é bonitinho, não, né? em menos de 20 anos, o Japão vai perder um terço da sua população. Então, a pergunta de US$ 1 milhão aqui é: por que os japoneses estão tendo tão poucos filhos? Bom, pra ter filho precisa namorar. E a gente tem muitos incéis, graças a Deus. Bem, existem vários fatores, na verdade. Mas um realmente grande é que os jovens no Japão enfrentam muita insegurança em relação ao emprego. O Japão pode até aparentar ser um país perfeito e rico e maravilhoso, mas a verdade é que quase 40%, ou seja, quase metade de toda a força de trabalho japonesa, são empregados irregulares. O que significa que eles estão trabalhando apenas em empregos temporários de meio período ou, como alguns países conhecem, bicos. Eu não sei se eu concordo com isso. Tá, ele. Não sei qual foi o dado que ele leu pra isso, mas eu concordo com isso, tá? Tipo, que a maioria tá fazendo baito. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não. O problema é que trabalha demais e não em baito. Tipo, nos empregos normais, tá ligado? E o pessoal faz baito ainda pra complementar a renda. E aí, tipo, aí não tem tempo mais pra nada, nem pra fazer o tal do seixo. Mas tá bom. Tiveram empregos roubados por estrangeiros. Pior que não, mano. Na fábrica, por exemplo, se tiver que despedir alguém, eles despedem primeiro os estrangeiros pra depois despedir japonês. Eles são muito. Como é que eu posso falar disso? Patriotinhas? Não sei se essa é a palavra certa, mas eles priorizam o japonês do que o estrangeiro, na verdade, tá? Agora, e não tá errado. Não é uma reclamação. Eles têm que priorizar mesmo os cidadãos daqui, né? Mas. O que eu ia falar? Na verdade, eles precisam da gente, porque japonês mesmo, eles não querem trabalhar em fábrica, que é o nosso trabalho. Eles trabalham nos empregos melhores por aí, de 8 horas só. Tipo, a gente trabalha mais que eles, né? Eu faço bait pra ganhar live no TT. São corretos. Jovens ganham metade do dinheiro que trabalhadores Ah, tudo bem, Matt. Tá errado sim, tem que demitir os piores primeiros e não por país. Não, e olha, japonês, mano, gente, a gente tem uma ideia completamente diferente do que é um japonês, tá? No Brasil, a gente fica tipo assim, ah, ele ali é japonês, então é trabalhador pra caralho, né? E tal, é esperto, é inteligente. Mano, japonês mesmo, os caras são muito burro. Japonês é muito burro. E eles são lento, lerdo, eles não conseguem aprender com tanta facilidade igual a gente.
E eles também não gostam tanto de trabalhar não, tá? É completamente inverso o que a gente pensa. É porque, na verdade, quando tem um japonês pra se destacar, ele se destaca e aí ele é bonzão pra caramba. Aí ele vai pra mídia, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente tem essa ideia de que, nossa, asiáticos são tudo inteligentes e tal. Mas não é, tá? A maioria aqui é tudo um bando de burro. Então, na verdade, a fábrica ela até gosta mais do serviço estrangeiro do que do japonês, porque o japonês, se for pra eles trabalhar em fábrica, mano, eles não dão conta, não. Os caras são muito fracos de trabalho. Meu pai contando que os japas, quando estão pela firma, fica peidando alto e cuspindo no chão. Mas quem é que gosta de trabalhar? Não, também não gosta de trabalhar, mas a gente trabalha e faz bem feito porque a gente tem que fazer, pô. Essa é a diferença, é isso que eu tô falando. Uai, eu descobri isso com você, então não é novidade. Calma aí, Sakura. Pra Sakura tá falando, deve ser grave. Não, eu tô falando sério, tô falando sério. O que a gente faz, tipo, em, sei lá, 1 hora de tempo, o japonês, ele tipo, leva pelo menos 3 horas pra fazer. E eu não tô brincando, mano. Não tô. Eles são muito lentos. Trabalhadores da mesma idade, em empregos comuns, ganham. Para piorar essa situação ainda mais de 1 em cada 10 trabalhadores japoneses trabalha mais de 60 horas por semana. Os japoneses trabalham demais, e eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui, mas realmente é demais. Você já acha essas 60 horas coisa demais? Saiba que mais de 9.000 empresas japonesas têm funcionários trabalhando até mais de 80 horas extras por mês. A maioria dos funcionários não tira nem metade do tempo de folga que é recomendada, enquanto 3 em cada 10 mulheres não tiram nem as folgas que elas têm direito. Muitos homens e mulheres japoneses se sentem sobrecarregados, estão cansados demais até para se preocupar com relacionamentos ou criar família. O que nos leva ao próximo ponto: as taxas muito altas de solteirismo. Um estudo Solteirismo. realizado em 2015 descobriu que 1 em cada 10 adultos japoneses, mais ou menos ali na casa dos 30 anos, tanto homens quanto mulheres, relataram não ter nenhuma experiência com relacionamentos. Imagina deixar uma japinha linda dessa solteira, rapaziada. Não é muita sacanagem? Eu acho que é sacanagem. Eu jamais deixaria isso acontecer. E muito menos com sexo. E o fato de que a população Aqui tem muito adulto de mais 30 virgem, gente. Isso é muito difícil de encontrar, não. está diminuindo tanto, Mas as japonesas estão chatinhas? Ah, eu não sei. Não tenho muito contato com japonês. causou muitos problemas ali inesperados, e alguns que a gente pode até dar uma analisada Física. aqui. Atualmente, para cada 5 trabalhadores no Japão, existem 2 idosos que estão além da idade da aposentadoria. E para sustentar esses idosos, é esperado que o Japão gaste mais de 28% de toda a renda do país até meados de 2025. Inevitavelmente, esse problema só vai piorar cada vez mais. Até 2060, é esperado que esse número seja de 4 idosos para cada 5 trabalhadores. E quase metade da população japonesa nessa época vai ser de idosos. E olha que se aposentar no Japão não é uma tarefa muito fácil, tá? Japaz sabe se maquiar é diferente. Isso significa que o governo vai ter que gastar ainda mais em saúde e bem-estar. Mas isso vai ser uma coisa muito difícil de sustentar, porque à medida que a população idosa no Japão aumenta, os custos necessários para sustentá-los também aumentam. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas não estão tendo filhos, e a população jovem de trabalhadores só está diminuindo. Sendo assim, o governo não vai ter impostos e não vai ter renda suficiente para sustentar esse sistema. Tá aumentando tudo, inclusive imposto. Aqui tá uma merda. Não vai ter outra escolha a não ser continuar emprestando mais dinheiro de outros países ou até mesmo imprimindo dinheiro que não existe, acabando com a economia. E esse problema não é uma coisa do futuro, isso já acontece hoje. Isso já se tornou tão grave que a dívida atual do Japão é superior a 13 trilhões de dólares, Ai, que representa mais de 2 vezes a riqueza total do país. Na prática, o que eu quero te dizer aqui é que o Japão já é, de longe, o país desenvolvido mais endividado do mundo. Isso também significa que o governo está fechando cada vez mais escolas para crianças, é só não substituindo pagar. muitas delas por lares de idosos. E um ponto curioso que eu queria te contar aqui é que, desde 2014, mais fraldas para adultos têm sido vendidas ali nos mercados do Japão do
do que fraldas para bebês. E isso é algo bem diferente de todo o resto do mundo. Como existem cada vez mais idosos e menos jovens, um fenômeno moderno conhecido como tem se tornado cada vez mais frequente, onde todos os anos milhares de idosos isolados e solitários falecem e sequer são notados por dias ou até mesmo semanas. Esse é um problema muito triste, na verdade, mas que acontece no país, infelizmente. E talvez a resposta toda para esses problemas esteja diante ali do Japão e eles não querem aceitar. A imigração. A gente já tem a história de vários países da Europa, juntamente com os Estados Unidos e Canadá, praticamente resolveram as suas taxas de natalidade em queda, simplesmente incentivando a imigração, trazendo jovens de idade produtiva para seus países. Mas o Japão tem resistido a essa opção. Já viu isso desde... acontecer? O quê? Pior que nas IRL se vê pouca criança e bebê. Você acha, Carriere? Tem lugar que... É porque depende do lugar, né? Porque tem lugar que a gente vai, tipo, em templo, assim, eu sempre acho que tem bastante criança, bastante casalzinho. Tá, mas não dá pra aceitar todo mundo. Não, não tem que ter filtro. Não dá pra virar bagunça. Não dá, mano. Vamos pro Japão resolver a situação. Só levar um casal de nordestino. Mano, é só vir todo mundo, passar 3 meses, né? 3 meses o dia. Aí sai caçando japonesa. Aí engravida a japonesa, dá o golpe. Ai, meu Deus! As mulheres dão o golpe da barriga. A bubis, a bubis. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, agora é o Dex. Aí, deixa eu silenciar esse povo. Aí o que acontece? Aí você sai catando, dá o golpe da barriga. Quando vê, você já tá casado com uma japonesa. E foi. Chegou a fofoca. E praticamente sempre. Atualmente, apenas cerca de 2% da população japonesa são de imigrantes, que é o menor percentual de qualquer país desenvolvido no mundo inteiro. E o mais impressionante é que em 2015, menos de 10 mil pedidos de cidadania japonesa foram aprovados pelo governo. Ou seja, conseguir uma cidadania japonesa é uma coisa muito difícil de se fazer. As pessoas simplesmente não se mudam para o Japão com muita frequência, e isso se deve em grande parte ao fato de que por séculos a civilização japonesa tem sido bastante contrária a isso. O povo japonês é muito contrário a isso no geral. Afinal, o Japão é um conjunto de ilhas isoladas separadas pelo oceano do resto da Ásia. Os governantes japoneses aproveitaram-se desse fato e proibiram completamente a entrada de estrangeiros, como aconteceu durante os séculos 17 e 18. Como aconteceu durante os séculos 17 até século 19. Ao contrário de outros países desenvolvidos, o Japão é basicamente uma espécie de estado único e não tem nenhuma história de imigração do exterior. Como resultado aí dessa pouca imigração ao longo do tempo, o Japão é hoje o 6º país menos diverso do mundo, com quase 98% da população japonesa. E um medo que existe no país é de que abrir o país para uma imigração em grande escala poderia mudar permanentemente a cultura do país. Isso poderia afetar a identidade única do Japão. Mas talvez... Pô, o Japão, ele é muito amado pela rica cultura dele, né? E por conseguir manter o tradicionalismo. Se abrir, não tem jeito, vai estrangeirizar. Acabei de criar uma palavra. Vai estrangeirizar o país, não tem como. Muita coisa já mudou por conta da influência estrangeira. Muita coisa já mudou. Então, não vai ter jeito. Eu acho que o Japão vai acabar... Vai acabar perdendo um pouquinho das raízes. Eu acho que vai. Mas sair daí tu não quer. Mas veja bem, imigração é enriquecimento cultural. Pior que não. Eu sei que você tá sendo irônico, né? Pior que não. O Japão vai virar camiseta de saudade. Eu acredito que sim. Só se for muito resistente, tipo, lugares tipo, que são muito tradicionais mesmo, tipo Kyoto, que tem muita geisha, que tem muito lugarzinho, assim, só se for muito... tiver muito cuidado com esses lugares, assim, mas os outros é complicado. daqui a algumas décadas eles não tenham outra escolha. Então tá aí do Japão, você tá estragando ele. Mas não disse que não. Muito gay e chá. Pior que não tem muito gay, não, tá? É mó difícil ver um japonês gay. Eu posso até contar nos dedos quantos japoneses... Olha, eu posso contar nos dedos quantos japoneses gays eu já vi, quantos anões eu já vi. Também não tem muito anão. Um estudo da ONU, realizado em 2000,
descobriu que, para que o país mantenha a sua relação entre trabalhadores e aposentados, o país teria que aumentar a idade de aposentadoria dos trabalhadores para 77 anos ou permitir uma imigração de mais de 17 milhões de trabalhadores até 2050. Na realidade, a principal crítica Teve uma vez que a gente tava andando em Kyoto, inclusive, que a gente encontrou na rua 3 amigos. Eles estavam andando na nossa frente. Era um cadeirante, um anão e um aleijado de muleta. Parecia que o circo tinha chegado na cidade. Tipo assim, foram 3 checkpoints de uma vez só. Foi muito engraçado. crise do Japão nesse século é a decisão que eles precisam tomar. Continuar Cancelada? O que que eu falei? com as coisas do jeito que elas estão e acabar com a sua população em algumas décadas, Japonês negro também é muito difícil de ver. chegando aí em São 3 pokémons. 2050 com quase metade da A pessoa acostumada a falar absurdo não sabe o que que falou. população com mais de 65 anos, com vários problemas econômicos que isso vai trazer, ou então optar pela escolha e incentivar muito mais a imigração do exterior, sabendo que isso pode trazer diversos problemas sociais e até mesmo culturais aí para o Japão e para a identidade do seu povo. E bom, essa talvez seja uma escolha que eles não podem evitar. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha sobre tudo isso, se você gosta do Japão e pretende viver no país. E se você quer descobrir qual que é o maior problema das mulheres da Coreia do Sul, eu vou deixar um vídeo aqui, clica agora e vai lá assistir. O maior problema das mulheres da Coreia do Sul? Cadê o clique aqui? Nossa, você não deixou nada. Tô esperando, amigo. Clica aqui. Não tem nada.